com certeza você já estudou sintaxe. Só que você esqueceu, ou você não praticou, de alguma forma isso não ficou na sua cabeça. Então você precisa, e quando eu digo estudar sintaxe, não é só saber classificar termos da oração ou orações. Não é só isso. Não. Você precisa ter uma consciência clara de onde está cada elemento dentro da sua frase. Ter uma consciência clara. O que você pode fazer para passar a escrever frases completas na sua redação? Primeiro de tudo é tentar perceber se você está cometendo esse erro. Eu sei que às vezes é difícil, porque, como eu disse, a frase está completa na sua cabeça, então você, ao ler, você não consegue perceber. Então, você precisa o quê? Você precisa dar para alguém ler, você precisa dar para um corretor ler, ter um feedback de alguém do que você está escrevendo. É como diz aquele ensinamento, você precisa entrar num pântano que ele é suspeito de que tem jacaré nesse pântano, a primeira coisa que você precisa fazer é drenar o pântano, localizar onde estão os problemas. Localizar se existe jacaré lá para você poder entrar. Primeira coisa que você precisa fazer é perceber se você está cometendo esse erro. E para isso você precisa de ajuda de terceiros, seguramente. Agora, vamos supor que você percebeu que esse erro está acontecendo. De vez em quando você está fazendo frases incompletas, frases fragmentárias. O que você precisa fazer? Você precisa estudar muito bem, rever sintaxe. O problema é de sintaxe, é estrutural. Você precisa ter consciência de todos os elementos que existem na frase. Ter consciência do sujeito, do verbo, dos complementos do verbo, dos termos acessórios. Você precisa ter consciência de cada termo. Nada melhor do que, para ter consciência, do que o quê? Estudar sintaxe, rever sintaxe. E com certeza você já estudou sintaxe. Só que você esqueceu, ou você não praticou, de alguma forma isso não ficou na sua cabeça. Então você precisa, e quando eu digo estudar sintaxe, não é só saber classificar termos da oração ou orações. Não é só isso. Não. Você precisa ter uma consciência clara de onde está cada elemento dentro da sua frase. Ter uma consciência clara. E a primeira coisa, quando você vai rever sintaxe, você precisa colocar um foco antes em verbos. Por que verbos? A partir do verbo você encontra os outros elementos. Mas você primeiro precisa chegar no verbo. E você precisa reconhecer diferentes formas verbais. Eu já vou falar disso já já. Você começa vendo sintaxe em períodos simples, períodos curtos, simples, que é mais fácil de praticar, é mais fácil de enxergar isso em períodos simples. Esse é o primeiro passo, pega períodos mais tranquilos, pequenos. Quando você estiver conseguindo classificar bem em períodos curtos, você passa para períodos mais complexos, períodos maiores, compostos, né? Como a gramática chama, em que há mais de uma oração. Então, a partir daí, você já precisa de um olho um pouquinho mais especializado, porque ao invés de uma palavra desempenhar uma função, agora vai ser uma oração inteira que vai desempenhar uma função. Você vai ter ali uma oração inteira com a função de sujeito, você vai ter uma oração inteira com a função de complemento do verbo, você vai ter uma oração inteira com a função de termo acessório. Então, vai precisar de um olho um pouquinho mais especializado. Mas antes, principalmente antes de passar para períodos maiores, períodos mais longos, rever verbo, você precisa conhecer as diferentes formas verbais, você precisa reconhecer quando o verbo está na voz ativa, quando está na voz passiva, quando ele é uma locução verbal, muito importante você saber isso. Você precisa saber quando o verbo está na forma nominal, infinitivo, gerúndio, particípio, você precisa saber. Ah, mas por quê? Por quê? Por que eu preciso saber a forma nominal do verbo? Por uma razão muito simples. Quando você começar a classificar, a identificar orações, períodos compostos, as orações elas vão ser iniciadas por conjunções e verbos. Só que quando não houver conjunção, o verbo, ele muitas vezes vai estar numa forma nominal e a oração vai estar reduzida. E para você identificar que ali é uma oração, você precisa reconhecer o verbo na forma reduzida. E mais ainda, quando você for estudar a forma nominal do verbo no infinitivo, você precisa estudar muito bem o infinitivo quando ele está conjugado. Quando o infinitivo está conjugado, ele tem algumas formas que se confundem com o verbo conjugado. Então, você precisa rever muito bem isso aí. Não vou entrar mais em detalhes, porque, na verdade, isso aí seria, se eu fosse falar dessas questões, eu ia dar uma aula de português aqui, não uma aula de redação. Você precisa rever língua portuguesa nesses aspectos.